Olá, gente peregrina, gente membrezina e toda a gente tudina. Bíblia dos Bispos, Minuto Bíblico, Bíblia da CNBB, Salmo 53. Vamos avaliar o verso 3, que em Almeida é o verso 2. A numeração da CNBB segue a numeração do hebraico. E as Bíblias evangélicas não, a numeração é própria. Então, o que aqui é verso 3, na Bíblia evangélica é o verso 2. Mas é o verso 3 do hebraico. Então, vamos ver Salmo 53, verso 3 do hebraico. Do céu, Deus se inclina sobre os homens para ver se existe um sábio, que há um que procure a Deus. Bem, do céu, Deus se inclina para ver. Exatamente essa ideia que está no texto bíblico. A imagem é Elohim lá no céu. Então, está Elohim lá no palácio celeste, porque o judeu imagina o templo, um templo concreto. É tudo material, não tem nada de Deus como espírito, nada disso no Antigo Testamento, é tudo concreto, não é metáfora, nada disso, é concretude. Pai nosso que estás nos céus, não é metáfora não, tá? E eu não estou dizendo que Deus está no céu, não, estou dizendo que é assim que eles concebiam. Então, Deus está lá no templo celeste, o templo celeste fica em cima do templo terrestre, então ele tem que se debruçar assim, né? Porque o templo está lá embaixo, então ele se debruça para poder olhar lá para baixo. Perfeito. Muito bem traduzido. A ideia é exatamente essa. Do céu, ou seja, desde o céu, lá de cima, estando no céu, Deus se inclina sobre os homens para ver. Bem, sobre os homens, não. Aí está errado. A expressão em hebraico é Bnei Adam. E com todo respeito aos bispos, Bnei Adam não significa os homens. Não. Não significa não. Bnei Adam é um termo técnico na Bíblia, paralelo com Bnei Ish. Na Bíblia, Bnei Adam aponta para uma classe social e Bnei Ish para outra classe social. A literatura concorda. Isso que eu estou dizendo está na literatura. Bnei Adam aponta para um grupo, Bnei Ish para outro grupo. Mas a literatura inverte. Diz que o Bnei Adam são os pobres e o Bnei Ish são os ricos. Está errado. Totalmente errado. Bnei Adam é o conjunto da classe dominante cuja liderança é o Adam, o rei. Bnei Adam é a classe dominante de Jerusalém. Eu publiquei um artigo sobre isso, está na internet, caso você queira encontrar, os filhos de Adão na Bíblia hebraica. Os Bnei Adam na Bíblia hebraica. Está disponível na internet. Você pode botar no Google ou vai lá no site researchgate.net. Aí você bota Oswaldo Luiz Ribeiro, procura lá os filhos de Adão na Bíblia hebraica e eu apresento todos os versos da Bíblia onde é indiscutível que Bnei Adam seja a classe dominante, os ricos. Mas não os ricos, né? Os funcionários do rei. O tradutor aqui, como ele acha que é um salmo de ateísmo, ele botou lá em cima Deus não existe, para ele é um salmo falando de ateísmo, aí Deus está se debruçando sobre a humanidade, mas a humanidade se corrompeu, não entendeu nada. Esse tradutor não entendeu nada do que está traduzindo. Não é Deus olhando para a humanidade, até porque não existe o conceito de humanidade no passado. É Deus se debruçando sobre os homens de Jerusalém a quem ele entregou a população para eles cuidarem. Por isso que no verso anterior está dito que eles se corromperam. Por que eles se corromperam? Porque eles são os funcionários de Deus, o pastor de Deus, que é o rei, e os funcionários de Deus
ou seja, a alta liderança de Jerusalém para cuidar do povo. Mais à frente você vai ver que o Salmo distingue 2 grupos da cidade, o Beni-Adã e o povo de Deus. Beni-Adã não é povo de Deus. Beni-Adã é funcionário de Deus para cuidar do povo de Deus. Então era para o Beni-Adã estar cuidando do povo, era para ele ser sensato. Mas ele se corrompeu, em vez de ele estar cuidando do povo, ele está praticando injustiça. Mas esse tradutor aqui, que perdeu o senso completo porque delirou com ateísmo, em vez de ver injustiça, botou praticam coisas abomináveis. Deve ser satanistas os caras. Tudo errado, né? O primeiro verso, o verso 2 está errado, o verso 3 está errado, a tradução está errada, o tradutor não entendeu nada. Depois ele diz assim, para ver se existe um sábio. A palavra sábio aqui, pena, porque manteve a ideia do insensato, né? No verso anterior, diz o insensato no coração dele. E aí aqui, o sábio é o contrário do insensato. Mas ele deveria ter colocado que há um sensato, porque sábio dá aquela impressão do sujeito que é portador de sabedoria. Não tem nada a ver com essa sabedoria, nada a ver. O que está explícito aqui é que Deus vai se debruçando sobre os Beni-Adã para ver se os Beni-Adã estão fazendo o que é obrigação deles fazerem. Isso é ser sensato. Ser sensato é saber que Deus colocou ele ali para ele cuidar do povo. Então é isso que Deus quer saber, se eles estão cuidando do povo, se tem alguém sensato ali, alguém que busca Deus. O tradutor não entendeu nada, meteu aqui um sábio que não significa coisa nenhuma. Não salva. Esse verso, a única coisa que salvou aqui é o movimento da divindade se debruçando. Está traduzido certinho. Agora, homens, foi para a lata do lixo, e sábio também não significa absolutamente nada aqui. De 3 necessidades, uma foi atendida, esse verso fica com nota 3. Né? Eu não me recordo que nota eu dei no verso anterior, mas acho que eu dei nota 0 para o verso anterior. Até agora, a depender do verso 2 e do verso 3, o Salmo 53 vai sendo reprovado na Bíblia dos Bispos. Mais uma vez, patente não resolveu a questão. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até o próximo café.